Galera, eu estava desempregado há mais ou menos 2 anos. Foi quando eu descobri uma técnica na internet que me fez ganhar muito dinheiro. Se você quiser também aprender passo a passo como eu consegui descobrir essa técnica e aplicá-la, dá uma olhadinha no link aqui que eu vou deixar na descrição. Se a gente fizer um giro, ele continua por lá, até porque a situação não se define, né? E Neymar se reapresentou ao PSG, mas não se reapresentou muito, porque não está disputando os amistosos de pré-temporada. E agora o esporte promete que é a semana da verdade, né? Já está na hora de chegar essa semana da verdade, porque ninguém aguenta mais, não acredito não, eu torço. Tomara que seja. PSG discute troca de Bale por Neymar, essa é a novidade da semana. Cada semana é uma novidade. É um nome que entra, né? Essa a gente nem traduziu, porque Sale, né, começou a frequentar as vitrines aqui no Brasil, e é o trocadilho com o nome do Bale e a palavra em inglês para liquidação, né? O patrão ficou maluco. 90 milhões mais Bale. 90 quilos? A questão é o quantos quilos. Uhum. A questão é o quantos quilos. A gente já falou semana passada sobre isso, né? O PSG pagou 222 de quilos, não teve jogador. Não vai aceitar 40 mais um, outro. Não é possível. Não é o Barcelona ou qualquer clube achar que o PSG... Aí, Bale por Neymar soa completamente surreal e absurdo, na minha visão. Quando você vê 90 mais o Bale... Hoje surgiu uma proposta pelo Bale da China. Pode alterar também esse jogo de xadrez aí que se imagina. Vocês dois aceitariam 90 milhões mais o Bale pelo Neymar? A questão é o momento. O momento em que tudo vai acontecer. Eu acho que esse é um tipo de jogo de xadrez que pode levar essa negociação aos últimos dias da janela. Por quê? Não são tantos os clubes hoje. Não adianta a gente imaginar, os clubes europeus têm muito dinheiro, ou então esses clubes com donos no Catar ou nos Emirados têm muito dinheiro, porque existem regras limitadoras disso hoje, que estão em vigor. E dentro das regras de fair play, são poucos os times hoje que podem desembolsar pelo Neymar um valor, vamos dizer, de 200 milhões de euros, ou superior a isso. Com isso, ao mesmo tempo tem que considerar que, para o PSG, não é também tão simples, por ter muito dinheiro, encostar o Neymar e deixá-lo lá. Porque o PSG existe como projeto de soft power que representa um país. E esse projeto também precisa ser esportivamente eficiente, para que ele atinja os interesses que estão por trás da construção desse projeto. Se não tiver o Neymar integrado ao processo, ele precisará ter outros jogadores que tornem esse projeto vitorioso. E mantendo o custo Neymar ativo, é difícil ir ao mercado e contratar jogadores desse porte. Então ele precisa também da saída do Neymar para abrir espaço. Já que você usou essa expressão aí, soft power, né? Que estreitar relacionamentos através de instituição. Precisa ser só vitorioso ou precisa também ter visibilidade? Ou seja, claro, visibilidade. Não adianta só ganhar, você tem que ganhar e ter um cara como o Mbappé, que é uma vitrine, e ter outro, né? O Bale não me parece que represente isso no PSG. O que essa troca poderia... O Neymar ativo, é difícil ir ao mercado e contratar jogadores desse porte. Então ele precisa também da saída do Neymar para abrir espaço. Já que você usou essa expressão aí, soft power, né? Que estreitar relacionamentos através de instituição. Precisa ser só vitorioso ou precisa também ter visibilidade? Ou seja... Claro, visibilidade. Não adianta só ganhar, você tem que ganhar e ter um cara como o Mbappé, que é uma vitrine, e ter outro, né? O Bale não me parece que represente isso no PSG. O que essa troca poderia fazer, de repente, é abrir espaço para o fair play financeiro. É você conseguir reacomodar as coisas ali de forma a voltar a investir daqui a pouco e buscar uma marca para o lugar do Neymar. Pode não ser agora, pode ser na próxima janela. Mas o Bale, claro que aí assim, vamos imaginar. O Neymar hoje não quer ficar no PSG, isso a gente não precisa imaginar. Isso aí está claro. Está escancarado para todo mundo. Então, vocês fizeram o raciocínio aí, o que o PSG gostaria, né? Você perguntou, vocês aceitariam se estivessem lá no lugar? Bom, se eu estivesse no lugar do Sheik, né? Imagina, olha que exercício de imaginação, olha a projeção que você faz. Mas tudo bem, se eu sou o dono do negócio, a primeira constatação que tem é, bom, esse cara aqui não é meu mais. Esse não vai ficar, não adianta conversar com ele, não adianta vender projeto esportivo. Foi embora, né?
como é que eu reponho essa perda? Você precisa viabilizar o seu projeto a partir da saída dele. Mas essa negociação, ainda com todos esses argumentos da necessidade de viabilizar o projeto do fair play financeiro, essa negociação para mim não faz o menor sentido. O PSG teria um jogador, primeiro só pegando o que ele investiu e o que ele receberia de dinheiro, 133 milhões de euros de prejuízo. Pagou 222, vai receber 90, mais o Bale, que tem 30 anos, é 3 anos mais velho que o Neymar. Aí entra aquela conta estranha de quanto vale o Bale. O valor de mercado do Bale, certamente, se o PSG imaginar uma futura negociação com o Bale, não vai ganhar nem perto de 133 milhões de euros. Um jogador que já vem com 30, já desvalorizando. O Neymar, no Real Madrid, faria... tem Hazard, tem 2 promessas brasileiras que podem jogar pelo setor, Vinícius Júnior e Rodrigo. Então, assim, eu não vejo sentido nessa negócio de nenhuma ponta, nenhum lado. O que eu estava querendo, onde eu estava querendo chegar na colocação da questão do fair play, que o PSG precisa dar um destino ao Neymar que o viabilize, é que às vezes a gente tendeu no início desse processo a tentar colocar a situação, a pintar o quadro, como se, por ter muito dinheiro, por ter reservas de bilhões de gás natural no Catar, que a situação do PSG era cômoda. O Neymar que arrume o seu futuro e a gente, se quiser, encosta ele. Não, ele precisa, ele também, tanto quanto o Neymar precisa encontrar uma solução esportiva para a sua carreira seguir, o PSG precisa dar um destino ao Neymar que o eu acho até que seria super interessante, assim, só digo interessante em termos de cobertura jornalística, porque é horrível um jogador ficar encostado, mas se acontecesse isso, seria uma experiência, seria um novo movimento, né? Que a gente ia acompanhar com muito interesse. Nossa, agora tem um cara que consegue pegar o Neymar e deixar dando volta no campo, né? Mas talvez esse caso, não rola, o caso Neymar-PSG, seja a maior comprovação de sucesso do fair play financeiro. Porque isso há alguns anos estaria cheio de clube, estaria rolando um leilão para levar o Neymar por valores muito mais altos do que esses que estão sendo falados. Só não está havendo porque o fair play realmente se estabeleceu. Exatamente. Agora, em tudo isso também, né, Calais? Você que está aí, vivendo o dia a dia, acompanhando de perto, né? Cada notícia nova que chega, a gente também tem que ficar tentando entender de onde é que ela vem, qual é a base, o que sustenta, porque o que tem de verbo na condicional, né? E o que tem de fonte em off, como a gente diz no jargão jornalístico, né? Fontes ligadas ao clube, pessoas influentes junto à diretoria, nunca tem o nome, né? Fulano de tal disse... Isso há alguns anos, estaria cheio de clube, estaria rolando um leilão para levar o Neymar por valores muito mais altos do que esses que estão sendo falados. Só não está havendo porque o fair play realmente se estabeleceu. Exatamente. Agora, em tudo isso também, né, Calais? Você que está aí, vivendo o dia a dia, acompanhando de perto, né? Cada notícia nova que chega, a gente também tem que ficar tentando entender de onde é que ela vem, qual é a base, o que sustenta, porque o que tem de verbo na condicional, né? E o que tem de fonte em off, como a gente diz no jargão jornalístico, né? Fontes ligadas ao clube, pessoas influentes junto à diretoria, nunca tem o nome, né? Fulano de tal disse que. Né? Essa é uma cobertura muito de bastidor, né, Calais? Muito, muito. A informação que a gente tem nas últimas 48 horas é que o Bale está muito próximo da China. Inclusive, teve uma fonte da diretoria do clube do Real Madrid dizendo que se a situação, por exemplo, do Neymar com o Paris Saint-Germain é que o Paris Saint-Germain só vai vender, não vai vender ele barato, e ponto, e essa informação que todo mundo tem, né, é que o Paris Saint-Germain já deixou claríssimo que não vai fazer desconto com o Neymar. O Bale é todo o contrário. A gente tem uma fonte da direção do clube que falou essa semana que foi aprovado, inclusive, que ele fosse vendido de graça, porque foi uma contratação que já foi amortizada, já se pagou o Bale. Então ele pode ir para a China, pode ir onde ele quiser. Né? Inclusive as declarações do Zidane mostram um pouco isso. Né? Quando que um treinador fala assim, olha, a gente preferia que ele fosse embora e amanhã melhor ainda. E o Zidane falou isso do Bale. Né? Uma coisa que está insustentável. Então, eu acho, sinceramente, que assim, é aquilo que a gente tem falado aqui, né, Barreto? A noticiário em relação ao Neymar em Barcelona é uma metralhadora giratória que, em algum momento, eles vão acertar, porque eles estão, cada dia é uma coisa. Né? E eu, sinceramente, eu vejo que a novela, você fala assim, a reta final nada. A reta final vai ser na última semana, vai ser uma situação muito complicada, não estranharia que, de repente, entrasse um terceiro... jogador aí nessa briga pelo Neymar, né, que na verdade agora não tem briga. Né? O Leonardo já falou, não tem oferta pelo Neymar, não chegou nenhuma oferta pelo Neymar. A situação está muito complicada. Se fosse no ano passado,
era outra história, mas de um ano para cá o Neymar se desvalorizou muito, não só pelas polêmicas, mas também pela parte física, a contusão, né? Então a situação é muito complicada hoje. O Florentino Pérez falou agora na pré-temporada, numa conversa informal com jornalistas lá no Canadá, que o Neymar já está totalmente descartado pelo clube, ele reiterou isso. Ontem, se antes as fontes eram em off, agora até o próprio presidente já está falando que não está interessado no Neymar. Então, Barreto, a situação é muito complicada, porque pensar na prática, o único time que parece interessado realmente no Neymar é o Barcelona, mas o Barcelona não tem dinheiro para pagar. Então, é muito difícil a situação, muito difícil a gente conseguir olhar de forma racional e concreta uma solução para esse problema do Neymar sair do Paris Saint-Germain. Eu não consigo ver realmente como é que o Paris Saint-Germain vai conseguir vender o Neymar pelo preço que eles estão pedindo. O Neymar, como é que ele vai sair com o preço que o Paris Saint-Germain está pedindo. Mas vai, né? Mas vai, porque quando o jogador decide, hoje em dia... O que pode causar uma pressão é o fim da janela. A proximidade do fim da janela fazendo o preço baixar. Aí tem que resolver. Porque tem que resolver. Muito bem. Ou seja, o Calais está a postos, né? Na semana que vem. Ao longo dessa semana aí, deve pintar alguma outra proposta, alguma outra negociação e a gente vai monitorando, que é um verbo muito usado. Tem agosto pela frente também? Tem todo mês de agosto aí pela frente, a gente vai estar de olho nisso. Valeu, Calais. Obrigado por mais essa participação aqui no Redação Sport TV, que vai fazer um rápido intervalo.